Vamos dar continuidade ao nosso tema, a nossa gestão 7.7. Nós já conseguimos passar a questão da empresa, que ela é um meio. Nós já conseguimos passar um pouco da visão das posturas nocivas que atrapalham a gestão, que é esse o foco, que nós estamos trabalhando diretamente na cultura da empresa. Nós já falamos que os pilares de uma empresa estão lá no processo, está lá na sua comunicação, que nós temos que conhecer todas as técnicas, nós temos que saber os procedimentos, que processo é importante, enfim, as questões empresariais a gente já conversou bastante, mas nós trouxemos, até então, 7 posturas, principalmente ligadas diretamente aos gestores, aos proprietários, aos diretores de empresa, que nós entendemos com as nossas observações desses 42 anos de experiência, que elas estão diretamente ligadas ao resultado da organização, porque partem do comando, partem da situação, e nós lembramos até recentemente que esse mecanismo do ESG, uma das grandes diretrizes desse programa é que as direções estejam totalmente envolvidas com esse novo método de fazer gestão, que é buscar o equilíbrio social, ambiental e da governança. Então, lembrando, nós falamos de posturas de soberba, nós lembramos da postura de preguiça, nós lembramos de postura de pessoas avarentas, invejosas, iradas, gananciosas e a luxúria dentro desse sentimento de ter um desejo incontrolável de ter as coisas, quando consegue-se ter o êxito. E muitas empresas quebram porque não crescem, mas muitas empresas quebram porque crescem muito rapidamente também. Quais seriam os antídotos disso? Quer dizer, nós teríamos que trabalhar com humildade, aprender a trabalhar com humildade. Nós temos que ser disciplinados, nós temos que procurar ser justos dentro da organização, nós temos que ser respeitosos como comportamento, nós temos que ser serenos, nós temos que ter domínio próprio, nós temos que ser obedientes, agir com sobriedade, e nós temos que ter honradez, respeito. Muito simples de se falar, difícil de se realizar, mas se não encararmos esses desafios de frente, conversar, falar, nos predispor a desvestirmos do nosso orgulho, tirarmos a nossa roupa de mando e exercermos pôr os sacos da humildade e começar a observarmos as nossas posturas, eu penso que se você que está aí me ouvindo, que seja líder, seja qual o nível de poder que você tenha, se por um instante você conseguisse fazer isso, refletisse sobre isso, escrevesse sobre isso, começasse a exercitar sobre aquilo que lhe incomodou, ou aquilo que se você teve repúdio de cara, preste atenção que pode ser que esse que você teve repúdio seja o teu principal comportamento. Então, traz isso para si. É a tua empresa que está em jogo, é o teu dinheiro que está em jogo, talvez o sustento da tua família que esteja em jogo, e ainda muito mais que isso, é o sustento de muitas famílias que está em jogo. Quando nós colocamos que uma empresa, a missão dela é promover pessoas, você é o responsável por todas essas pessoas. No momento que você monta uma empresa, você é responsável por todos aqueles que você traz para dentro do teu projeto. Então, vamos tirar o foco do dinheiro e vamos pensar nas pessoas e elas nos ajudem a todos se darem bem. Vamos trazer isso para a nossa realidade, para a promoção das pessoas. A professora e escritora Lillian Hill, uma professora de Harvard, escreveu no seu livro Aprender a Ser Gestor, ela fala que as novas lideranças, os novos diretores das empresas não vão mais sair das universidades, elas vão sair das empresas, elas vão sair da experiência que elas vivem dentro das suas organizações. Veja o tamanho da responsabilidade que nós temos enquanto empresários e gestores, quantas pessoas nós estamos formando, preparando para novas gerações, para a sustentabilidade, para o crescimento
e para a perenidade, para a longevidade da sua empresa. Agora, ela só não escreveu uma coisa, que é pelo menos eu não verifiquei, é o exemplo que vai arrastar. Se essas lideranças tiverem maus exemplos, elas vão repetir esses maus exemplos. Se dentro das organizações que elas puderem participar, que elas tenham a felicidade de trabalhar em organizações equilibradas, com líderes com todos os defeitos, as suas dificuldades, mas que consigam dominar, ter um domínio próprio, que consigam exercitar ou conversar, exercitar a humildade, participar, conhecer a sua organização, não agir com arrogância, nem com altivez, ser respeitoso, se colocarem como um dos membros, procurar entender esse negócio, incentivar o crescimento, o estudo, o aprimoramento das pessoas, o aperfeiçoamento das pessoas. Que líderes fantásticos nós vamos criar. Agora, se você, dono de empresa, está formando o teu filho, ou formando ele um sucessor, e se o teu exemplo da tua empresa não é bom, você está formando mais uma pessoa que não vai conseguir promover pessoas. Dinheiro precisa, é necessário, a gente sabe disso, mas vamos exigir a nossa riqueza pessoal, vamos fazer com que os nossos princípios, realmente os mais puros princípios que a gente aprende quando é lá criança, que a gente possa prevalecer e continuar isso para as organizações, porque nós estamos formando pessoas, seja de um jovem que eu tenho lá de 16 anos, 14 anos, que está lá aprendendo, não sabe, nunca entrou numa empresa, está entrando agora, está olhando para um mundo onde tem líderes, situações, processos, mecanismos dos mais diversos. Nós estamos formando seres humanos empresários, empreendedores. Vamos colocar como objetivo que nós estamos formando pessoas, promovendo pessoas. Claro que elas vão nos ajudar a dar sustentabilidade a todo esse projeto, porque isso é uma missão. A empresa que você tem, ela é uma ferramenta para a promoção. Não é um instrumento para ganhar dinheiro. Ela é uma ferramenta para promover pessoas e o retorno do dinheiro é para sustentar essa ferramenta. Que nós possamos pensar nesse sentido, que nós possamos entender que é o nosso comportamento que determina a regra e a saúde da nossa empresa. E aí, de novo, eu pergunto, nós queremos empresas saudáveis? Eu penso que é assim que nós queremos. Por isso eu pergunto agora, vou fazer umas perguntinhas bem básicas, no sentido de, talvez aqui ajudar nessa reflexão. Eu sou um bom ouvinte lá dentro da minha empresa? Presta atenção e dou atenção às outras opiniões? Eu me deparo com muitas situações, às vezes, que o problema não é o processo, o problema é a pessoa. Às vezes é 5 minutos que você dê atenção. Faz toda a diferença no desempenho daquela pessoa, porque você está reequilibrando aquela pessoa para ela continuar o dia a dia. Você não sabe o dia a dia dela. Você é ponderado nas suas decisões? Você é flexível nas suas decisões? Você, mesmo que esteja errado, permanece por orgulho, ou você flexibiliza e diz assim, puxa vida, eu não tinha pensado por esse prisma, eu estava errado na minha decisão, ou até pedir desculpas porque eu errei, vamos voltar atrás, ou vamos conversar de novo porque eu não entendi direito. Dono de empresa, diretor, não precisa saber tudo. Ele precisa estar cercado de pessoas que conheçam um pouco de cada processo, ou que conheçam as suas funções para poder decidir junto, tomar decisões. Nós somos simplesmente facilitadores do processo. Somos objetivos ou somos prolixos? Demandamos muito tempo para decidir coisas simples, às vezes, ou somos muito objetivos em coisas que não poderia ser tão simples. Vamos refletir sobre as decisões, dar o devido peso, né, pensando com isso, e na dúvida, perguntar, pedir, não tem dúvida. Eu às vezes peço para a minha equipe de TI, eu já sou de uma geração que não é tão tecnológica, mas às vezes tem coisas tão simples dentro de um equipamento que eu não sei, e eu não tenho a menor dúvida que eu vou perguntar e vou pedir ajuda.
Porque eu não posso ficar perdendo tempo em descobrir, às vezes, uma tecla que eu tenho que digitar, porque o que eu tenho que decidir é muito mais importante. Então eu pergunto qual tecla eu digito para decidir, para chegar no resultado que eu quero. Ser humilde e reconhecer que tem coisas que eu não sei, mas a minha decisão, às vezes, precisa ser tomada. Então, não tenha medo de perguntar. Eu sou um líder presente ou ausente. Eu sou daquele diretor que... Não, eu sou diretor, já sou gerente, posso chegar às 10, sair às 2. E não porque estava fazendo outra coisa pela empresa fora desse horário. Porque às vezes estava no lazer, estava dormindo, estava fazendo algumas coisas. Será que eu estou presente ou estou tomando decisões? No momento que você esteja no estágio que você já pode fazer isso, você tem que ter líderes dentro da tua empresa que não pode se permitir fazer isso. Porque a organização precisa de líder presente, ali. Ou representado por pessoas que estejam fazendo aquilo que precisa ser feito. Eu sou empático ou sou antipático? A minha gestão é educadora ou é repreensora? Eu educo quando alguém me traz diz assim, eu não entendi, eu errei, eu critico e digo que a pessoa não fez bem feito, eu pergunto para ela, o que você não entendeu, o que eu posso te ajudar, veja isso, colaboro com o crescimento. Tem horas que não dá tempo, eu sei disso, mas pede então para voltar outra hora. Aproveite o momento da dificuldade do teu parceiro para fazer ele crescer. Aproveite para mostrar a tua experiência, para ele te admirar. Aproveite esse momento para que ele possa contribuir ainda mais pela lógica e pela experiência dele, que às vezes a tua não alcança. Ele só precisava entender o caminho do raciocínio. Observações que eu vejo, a questão de organização, somos líderes organizados ou não? A organização também é um espelho, reflete. Se nós somos líderes desorganizados, e eu já trabalhei com pessoas organizadas e com pessoas desorganizadas, ache alguém que te ajude a organizar. Isso é exemplo, isso arrasta, isso traz lógica ao raciocínio. Peça ajuda. Se caso não for, se for organizado, ótimo. Sou proativo ou sou reativo? Quer dizer, nós somos líderes que fazemos de maneira ativa, proativa, de já ir à frente do problema, ou procurar, pesquisar, perguntar, questionar, discutir, ou só de apagar incêndios, quer dizer, só estou reagindo aos problemas. Tem coisas que nós temos que apagar incêndio, sim. Não dá tempo de ser proativo, mas tem muita coisa que acontece porque nós não somos proativos. Depois eu resolvo, depois eu faço, treinar não precisa, isso não precisa. Esse aqui é besteira, comprar, não precisa comprar. Aí acontece. Essa norma não precisa, a fiscalização não vem. Será que eu estou preocupado que a fiscalização não venha? Ou eu estou preocupado com a saúde física do colaborador? Minha justiça, como é que eu pratico a minha justiça com o poder da minha caneta? Não estou falando de justiça só financeira, a questão de reconhecer um bom trabalho, é de elogiar um bom trabalho, é de chamar atenção quando preciso, com educação, aquele que de repente não está de acordo. Quer dizer, eu estou sendo justo na minha ponderação, sim ou não? Eu sou cumpridor de regras ou eu só estabeleço regras? Porque tem muito disso, a gente estabelecer regras, mas não cumprir regras. Quer dizer, a regra serve daqui para baixo, ou daqui para os meus subordinados. Eu não. A minha integridade, eu sou do tipo líder corrupto, corruptor, sou negador, ou não, gosto das coisas bem feitas, gosto das coisas corretas. Não deu para arrumar agora, mas nós estamos a caminho de arrumar. Nós vamos... eu tenho lá uma questão de uma folha de pagamento, às vezes, que tem um salário que não está na folha. Tudo bem, ainda não dá, mas eu quero pôr, eu vou começar a caminhar para deixar todo mundo certinho, de acordo com a legislação. A minha contabilidade, às vezes, uma nota eu não pude contabilizar, não tenho como arrumar, vamos arrumar isso, vamos arrumar. A intenção, gente, o posicionamento, a gente sabe das dificuldades das empresas, eu já passei por todas elas, mas eu posso dizer que vale a pena arrumar. O resultado vem. Vale a pena arrumar. O resultado vem. Asseguro que vem. Porque o equilíbrio gera equilíbrio. O equilíbrio cria uma atmosfera favorável a tudo que vai acontecer. Pessoas boas vão se aproximar, mercados bons vão se aproximar, clientes bons vão se aproximar, porque você age com correção. Quando você age de forma
perniciosa ou com algum comportamento nocivo, pessoas boas, comportamentos bons também se afastam. Você acaba entrando num ciclo vicioso. Gente, eu não estou aqui trazendo de uma maneira acusativa, eu estou falando de uma maneira quem observou, de empresas que agiram de um jeito e de outro e os resultados que uma e outras coletaram. Tem empresas que ainda estão buscando isso, mas estão conseguindo sobreviver, sabe por quê? Porque o princípio está sendo trabalhado, está sendo melhorado, o modelo, eles querem o ideal. Agora tem empresas que passaram por cima de alguns princípios e hoje não existem mais. Nós gestores damos doses diárias, nós estamos ministrando, como eu falei que nós gestores somos médicos de empresas, pessoas jurídicas, nós estamos dando doses diárias, homeopáticas na organização e elas vão afetar a saúde do corpo, mas isso não resta a menor dúvida, é assim que funciona, é assim que funciona mesmo, é o nosso comportamento que vai fazer com que nós possamos enxergar e que todo o corpo enxergue e possa também repelir aquilo que não é saudável. A cultura organizacional é muito importante para nós. Ela que determina o nosso jeitão de ser e ela que vai dar a longevidade da nossa vida empresarial. Para quase finalizar, eu queria trazer agora 7 reflexões ou 7 perguntas para que agora cada um que está aí, e desde já estou muito feliz pela participação, por tudo que vocês têm vivido nesse tempo que a gente dedicou para trazer todas essas observações, esse conteúdo que desejo do fundo do coração que tenha sido de grande valia. 7 perguntas, 7 questionamentos que talvez ajudem no processo de reflexão da direção. O primeiro, porque como eu disse, eu não sei qual é a tua função, tua responsabilidade, né? Então o que eu pergunto? Qual é o tamanho da sua responsabilidade? Quantas pessoas? Qual é o potencial financeiro que envolve as tuas decisões? O clima, eu não sei quantas pessoas estão ali do que você está fazendo, a quem você se retrata, que tipo de exigência tem sobre a tua função. Então, pense, a reflexão é que qual é o tamanho da minha responsabilidade? E aí vem a pergunta, como eu ajo, como eu faço e como eu decido? E qual é o impacto dessa responsabilidade? Pequeno, médio, grande? Compromete sim ou não? Né? Então fica a primeira reflexão das 7 que eu vou fazer. Então qual é a minha responsabilidade e qual é o seu impacto? A segunda, como que eu aciono os meus comandados? Eu tenho responsabilidades, eu sei o que eu tenho que fazer, agora eu tenho que chamar a equipe para trabalhar comigo. Qual é a forma que eu aciono? Como é que eu dou o meu comando? Qual é a forma, qual é o jeito, qual é a maneira? Qual é a energia que eu coloco nisso? Quais são as palavras que eu uso? Em que contexto eu estou na hora que eu tenho que dar? Será que eu estou dando a decisão no lugar certo, na hora certa, da forma certa? A energia que eu estou dando está clara, está objetiva? Então, como que eu aciono? É a segunda pergunta que eu quero trazer. Terceira, como que eu escolho a minha equipe? A minha equipe, eu analiso ela pelas características, pelas habilidades, pelas capacidades, pelos princípios, pelas crenças. O que é importante no meu comando? Como é que eu quero formar a minha equipe? E só conhecimento, só princípio, só essa característica, só essa habilidade? Eu penso em complementariedade na minha equipe e nós temos uma amiga querida que também tem um trabalho maravilhoso que é sobre temperamentos, que é a Zenilda, que ela trabalha muito os 4 temperamentos que nos ensinam a fazer gestão de complementariedade, ou seja, fazer equipes equilibradas pelas suas capacidades, pelo seu jeito de agir, e isso faz uma diferença brutal dentro do dia a dia do nosso trabalho. Então aqui fica a pergunta, como eu escolho a minha equipe?
E entenda que quando eu escolho só para voltar, você tem que saber até como pedir para um RH contratar. Você tem que estar claro também na tua decisão de como você vai contratar essa pessoa, como vai recrutar. Você faz parte da cultura da empresa ou não, né? Então a escolha é muito importante. Escolher equipe talvez é uma das grandes decisões dos gestores. Como convoco? Como é que eu faço as pessoas virem até mim? Como é que eu vou passar, fazer uma reunião, trabalhar? Como é que eu reúno as pessoas? Como é que eu comunico? Como é que eu treino? Eu faço isso por treinamento, eu faço isso por reuniões, eu faço isso com um comunicado simples, eu faço isso por e-mail, eu faço isso por WhatsApp, ou eu sigo regras, ou... Porque a forma como você convoca a tua equipe tem que estar muito clara com o nível de comunicação, como é que você tem que comunicar, porque se a tua convocação não for bem clara, o comando é errado e pode não chegar no objetivo que você pretende. Ou eu convoco mandando, gritando, exigindo. Qual é a forma? Faz favor, a palavra gentileza existe no seu vocabulário? Ou tipo, vem aqui que eu quero falar com você? Ou já não falei para você vir, está atrasado? Como é que é essa convocação? Como é que é a tua postura? Como é que você trata essa tua equipe que precisa trazer resultado para você? Já paramos para pensar nisso? Que nós temos uma equipe que tem que trazer resultado, mas nós tratamos ela de que jeito? Como enfrentamos as dificuldades? É a quinta pergunta que eu quero fazer. Quando nós vamos tomar decisões, e nós temos decisões simples de se tomar, e tem situações um pouquinho mais complexas, ou outras extremamente complexas, eu estou bem capacitado, eu uso indicadores, eu uso relatórios, eu uso de informações do mercado, de novidades do que está tendo, eu tomo decisões também prestando atenção no que eu ouvi falar, no que eu vi, no que eu estou sabendo, no que meus colaboradores trouxeram, ou eu estou avesso a tudo isso, é conforme eu estou acostumado a fazer. Eu estou atento às ações da concorrência, como é que eu crio estratégias, eu discuto essas estratégias com a minha equipe. Como é que eu enfrento o campo de batalha? Eu sou o comandante, eu preciso acionar meus soldados. Como é que eu faço isso? Eu faço isso de forma orgulhosa, de forma humilde, de forma firme, mas com conhecimento ou sem conhecimento, ou humilde sem conhecimento, reconhecendo e colocando pessoas que nos coloquem o conhecimento verdadeiro para todos. Como é esse enfrentamento? Tem muitas armadilhas nesse processo, muitas. O campo de batalha está aí, e nós somos os comandantes, não podemos esquecer disso. E a nossa postura determina o resultado da ação. Não é só inteligência, não é só conhecimento. Tem que ter habilidade, tem que saber lidar com a situação. Porque conforme a gente pode ter toda a estrutura, mas a tratativa pode ser uma grande brecha que você cria, que o próprio inimigo vai estar dentro da tua empresa. Você não precisa nem ir para o campo de batalha. Não está na concorrência. Ou pior, ele é capaz de ir para a concorrência e te mostrar, porque lá ele pode ser mais ouvido do que dentro da tua empresa. Quantos talentos você já não perdeu que talvez estejam na tua concorrência? Talvez até você tirou já pessoas de outra empresa para a sua empresa porque você entendeu que precisava ser. Porque você está tratando de uma maneira diferente. Então, a tratativa, esse respeito às pessoas promovendo faz toda a diferença. Nós estamos insistindo nesse tema, que a empresa é um lugar de promoção de pessoas. Sexta colocação, sexto posicionamento, estamos agindo com obediência. A obediência aqui é a tudo. As normas, as regras, as políticas. Estamos enfrentando isso de uma maneira honesta, correta, que obediência não é fácil, nós temos que obedecer leis e regras, principalmente. Aqui que eu digo quanto à sonegação, quanto à corrupção. Nós somos obedientes às leis, nós somos obedientes às normas, aos procedimentos. Muitos dos comportamentos, gente, isso
Eu gostaria de poder dar exemplos, mas não vou poder dar. Mas um mal do ser humano e um mal das empresas que a gente vê quando acontece o problema e a gente diz que aquele problema foi daquele momento. Mas pode ter certeza que às vezes você está passando uma dificuldade porque você causou ou você deu brecha lá no passado. Você sonegou um dinheiro aqui, em algum momento esse dinheiro vai sair pelo ralo em algum lugar. Você corrompeu alguém aqui e em algum momento esse dinheiro, aquele negócio vai perder porque você agiu de má fé lá atrás. Você desrespeitou aqui, você agiu de má fé aqui, pode ter certeza que em algum momento vai ter uma reação, mas o nosso mal é que nós não linkamos a causa do efeito. Nós achamos que a causa é a causa e o efeito é uma consequência daquele momento e não é. Existe uma linha do tempo, existe uma linha que é tua, que é da empresa. É isso que acontece nas corporações, por isso que o princípio tem que ser perene, tem que ser contínuo, porque aí vai dar a perenidade da empresa, aí que vai dar longevidade. Se o teu comportamento é correto, ele pode demorar mais tempo, mas ele vai ter correção até o final. Se o nosso comportamento, se o comportamento do gestor, se o comportamento do diretor é errado lá na frente, ele já vem em linha torta e em algum momento ela se perde. É no comportamento, é na postura que está o segredo do sucesso das organizações. Porque você agir com desobediência e tudo que nós já falamos, tem muita coisa. E uma das coisas que talvez eu falei pouco aqui é a questão da mentira. São coisas que acontecem no dia a dia. Quando você age com desobediência, você também está mentindo para alguma coisa que está vendo certo e vai gerar mentira dentro da tua organização. Então é muito importante esse princípio da obediência. Cabe a pergunta. Nós estamos causando um corpo doente ou um corpo sadio? Ser sábio exige reflexão. Sabedoria não é inteligência, sabedoria é reconhecer onde tem que potencializar e tem que saber onde tem que corrigir, onde tem que imprimir. Inteligência a gente vai exercendo os nossos conhecimentos, vai fazendo, mas não tem que saber usar a inteligência com sabedoria. Nem todo inteligente é sábio. Mentes doentes geram um corpo doente, fraco, confuso, lento, despreparado, contaminado. Ele só reage. Corpos saudáveis criam equilíbrio, paz, clima organizacional bom, ideias, inovações, posturas comprometedoras. Não vira aquele campo de negociação para qualquer coisa que você pede, tudo, eu não ganho para isso, então não vou fazer isso, eu não ganho para aquilo, então não vou fazer aquilo. Empresas saudáveis têm comprometimento. E o sétimo, e o mais, não digo mais importante, mas tão importante quanto, nós líderes, nós gestores, nós aprendizes de gestor, nós aprendizes de tudo que estamos fazendo, porque nós somos nessa caminhada aprendiz. Eu acho que um princípio muito importante que talvez alguns aqui usam, mas eu penso que muitos talvez não façam, é aprender a dar honra. É parar de reclamar. É dar honra a tudo que aqueles que te ensinam, aqueles que te ajudam, a valorizar aquelas pessoas, é dar honra às pessoas que estão ao teu redor, aos ensinamentos, aos concorrentes que te ensinam, dar honra no momento de sentar com ele e dizer, puxa, parabéns, você está de parabéns pela tua decisão, pelo teu êxito. É dar honra para o teu patrão que te ensinou, é dar honra a alguém que te ajudou em algum determinado momento, uma dificuldade que você teve, a dar um elogio a quem te ajudou, a dizer para ele parabéns, você fez muito bem, você fez diferença nesse processo, olha, isso aqui deu certo, eu fui o que fui, eu facilitei, mas a ideia é sua, parabéns, a empresa conseguiu esse resultado porque foi seu, e se for possível, honre também com recurso também, com benefício. Isso estimula, isso traz para dentro da empresa, ele se sente parte integrante. Não use a ideia e não deixe de dar honra. E pior, tem muitos gestores que ainda julgam e dizem que a ideia foi dele. São erros pequenos de comportamento que desestimulam uma equipe, que fazem com que a empresa não cresça.
precisa ter humildade e reconhecer aonde você tem limitação ou não. Essa questão de dar honra é muito importante. Dar honra a quem tem honra. Penso que dentro de todas essas situações, né, que a gente colocou, essas posturas que nós colocamos, de nós sabermos a nossa responsabilidade, saber como acionar, saber como escolher, saber como convocar, saber como enfrentar, saber como agir e saber honrar, sejam 7 dicas ou 7 observações que podem mudar no seu dia a dia, lentamente, comportamentos que possam atingir aqueles mais difíceis. Mas se nós agirmos simplesmente com humildade, entendemos que precisamos fazer isso, esse projeto, esse programa, esse conceito carinhosamente chamado de gestão 7.7, é trazer para nós essa reflexão, que se nós estivermos bem tranquilos, serenos, equilibrados, em paz, com o nosso comportamento, com as nossas atitudes, todo o resto do nosso conhecimento empresarial, técnico, ele vai ser potencializado de uma maneira talvez incalculável, que vai fazer toda a diferença. Porque quando a gente atende princípios, além de todo o nosso esforço, além da unidade que se cria, além do comportamento que gera em todo o meu contexto, digo com tranquilidade, vai ter bênçãos muito fortes, porque nós vamos estar fazendo e cumprindo a missão que a empresa tem, que é de promover pessoas, que é de estimular pessoas a crescerem, que é dar bem-estar às pessoas. E sabe quando a bênção vem? Se todo mundo estiver bem, a bênção do lucro aparecerá, de uma maneira potencialmente até inimaginável. Às vezes nós não lucramos porque nós estamos pecando no princípio. Se nós atacarmos o princípio, o resultado virá. E ele vai ser abundantemente mais, quanto mais nós atacarmos de uma maneira e agirmos de uma maneira equilibrada e dentro dos princípios. Então, diante dessas observações, eu posso dizer para vocês, agora voltando lá na origem, que por que partiu essa iniciativa de fazer tudo isso? De colocar esse conceito. Eu vou fazer dois testemunhos, um de onde eu errei e de um que eu observo onde eu estou hoje. Dos 15 aos 38, eu falei que eu tive uma construção sem prumo. E quando eu estava trabalhando todo esse conceito, eu fui ver aonde que eu errei, né? Quais foram as posturas que eu errei na realidade, né? E eu errei, não cresci porque faltou para mim humildade. Eu era arrogante, eu tinha soberba, eu achava que eu sabia, eu tinha estudado, eu era formado, eu estava no mercado de trabalho desde os meus 19 anos, eu já era financeiro de empresa, eu já tinha participado de várias situações, eu participava de associação comercial, eu participava de clube de serviço, eu tinha sempre todo que é evento praticamente eu estava, eu tinha achava que tinha uma boa imagem na minha sociedade a qual eu vivia, eu estava em todas as rodas de negócio, eu estava participando de tudo, eu fui convidado para ser conselheiro de FIEP, eu fui convidado para ser conselheiro de uma série de situações, e eu de repente me vi com 10 atividades e eu achava que eu sabia tudo. E ao mesmo tempo que eu achava que sabia tudo, eu agia com soberba. E ao mesmo tempo eu agia com preguiça. Porque tinham pessoas que falavam para mim, vamos ver isso. Eu digo, não, para que ver isso aqui não precisa. O meu mercado eu já estou dominando, já conheço, isso aqui vai dar certo. Eu fui preguiçoso em ver o mercado, eu fui preguiçoso em ver outras alternativas, eu fui preguiçoso de ouvir, eu não fui humilde, eu fui arrogante, fui orgulhoso. Então, quando eu falo que isso vai dar no que dá, porque eu já vivi. Então, muita tranquilidade estou falando isso e sem vergonha de estar falando o que estou falando. Porque, graças a Deus, eu consegui acordar. E naquele período que eu tive, dos 38 a 40, quando eu fui juntar os caquinhos, eu comecei a ver cada caquinho por que estava quebrado.
E aí começa uma reconstrução e eu fui buscar os princípios para poder reconstruir. E nessa reconstrução, eu estou hoje numa organização com 70 anos de empresa, recém-comemorados. E nessa comemoração me veio uma pergunta: o que faz uma empresa ter 70 anos de vida? E naquela festa, naquela ocasião, eu observei todos os convidados que estavam ali, que passavam de 500 convidados. Numa organização que, para quem já trabalhou em administração, ela é muito complexa, porque tem todas as áreas da administração, todas que vocês possam imaginar. Da fiscalização às ações, departamentos, setor, todas. Que hoje eu tenho a felicidade de estar à frente da parte administrativa financeira. E nessa confraternização tinham pessoas de todas as áreas, fornecedores de tudo que é tipo de trabalho, todo o universo daquela organização estava ali. E a felicidade era tão grande de todos, foi tão compartilhado, que não foi uma festa corporativa, foi uma festa de comemoração, onde todo mundo brindou, onde todo mundo se emocionou, onde todo mundo lembrou de alguma parte, onde tinham pessoas que estão na organização há 1 ano, mas tem pessoas que estão há 50 e poucos anos juntamente com os proprietários. Onde é uma organização que só com os proprietários tem mais de 40 anos que estão lá. Mas sabe qual foi a diferença? E ali, conhecendo um pouco e coincidentemente, eu estou há 7 anos nessa empresa, nesse processo todo, eu já consegui detectar muitas coisas dentro da organização. Mas ali eu vi pessoas que certamente no decorrer desses 70 anos erraram já muitas vezes, trouxeram talvez até prejuízos para a empresa, os próprios donos também já erraram muitas vezes. Mas sabe o que aconteceu ali nesse período? Todos ali estavam com eles, porque eles foram promovidos com os acertos e com os erros. E com tolerância, todos cresceram juntos. Um está comemorando 70 de empresa, o outro está comemorando 30 que serve, o outro estava comemorando 10 que estava junto, o outro estava comemorando 5 que estava servindo. E todos estávamos brindando, porque graças àquela organização, ela promoveu o crescimento de muitas empresas. Então isso, para mim, ficou a essência e o resultado de que nos encorajou a trazer esse trabalho. Então, trabalhar com princípios, trabalhar comportamentos, promover pessoas é o segredo de uma boa gestão. O resto são ferramentas que devem ser usadas, que devem ser instrumentalizadas para nos servir. Mas se não forem tratadas com o devido respeito e conduta baseada em princípios, nenhuma delas vai crescer. Se você quer, senhor diretor, senhor presidente, senhor gestor, senhor jovem que está aí querendo galgar uma carreira, se aproxime dos princípios e aprenda os processos. Não aprenda os processos e siga sem princípios. Siga nessa linha que eu tenho certeza que a sua empresa, a sua carreira será de êxito. Desejo a todos um sucesso pleno, permanente, e que a tua vida seja boa. Sucesso a todos.